Graça e paz, eu sou o pastor Marcelo e hoje vamos deixar mais uma mensagem. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado. Tem feito com que a mensagem de Deus alcance muitas pessoas. E a você que ainda não se inscreveu, aproveita esta oportunidade, faça a sua inscrição, acione o sininho, deixa seu like, pois todas as vezes que uma mensagem nova entrar no canal, o YouTube vai te informar. Você será informado que uma mensagem nova entrou no canal. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero agradecer a todos esses que têm nos acompanhado, têm feito com que a mensagem de Deus alcance muitas pessoas. Eu quero abençoá-los, dizendo que só o Senhor pode transformar vidas. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que nada pode impedir o teu agir sobre cada um desses, ó Pai. Pai, venha mesmo tocar em cada coração, venha transformar cada coração, venha fazer com que cada um te conheça cada dia mais. Pai, eu quero abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Hoje nós vamos deixar uma mensagem sobre discipulado. Você tem praticado? Você tem levado a palavra de Deus àqueles que o Senhor tem te apresentado? É muito importante, porque Mateus 28 diz que ide e fazer discípulos. Então nós temos uma missão aqui na terra, é fazer discípulos. Amém? Eu queria ler um texto em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 até o 21. Diz assim: Partiu, pois, Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias, e o servia. Amém? Interessante que nós podemos ver aqui nessa passagem que nós vamos escolher quem nós vamos discipular. Aquele que o Senhor nos apresentar. E uma das nossas grandes falhas é não ter olhos espirituais para enxergar aqueles que o Senhor já nos mostrou. Muitas vezes falta em nós a atitude de seguir adiante, chamar, vamos andar comigo. Eu vou te mostrar tudo aquilo que o Senhor já me ensinou. Amém? Você já tem procurado aquele que você vai discipular? O Senhor já te mostrou. Você sabe disso. O Senhor já mostrou. Precisamos aprender a ter olhos espirituais para enxergar o que o Senhor tem nos mostrado. Quantas vezes nós resistimos ao chamado? Quantas vezes nós resistimos a discipular? Porque discipular, você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa estar próximo dessa pessoa. E esse processo demanda tempo. Então comece a preparar um tempo. Aquele que o Senhor já te mostrou, comece a conversar, comece a buscar. Veja que ele precisa saber que você vai discipulá-lo. E muitas vezes discipular é corrigir a rota, corrigir caminhos, mostrar a verdadeira razão do nosso chamado. Buscar através da palavra de Deus. Amém?
Agora eu quero te perguntar, você já sabe qual é o seu Eliseu? Vá atrás. Não deixa passar essa oportunidade. Amém? Em João capítulo 1, versículo 35 a 42, diz assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Aqui é João Batista. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguiu Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, a quem disse: Achamos o Messias, o que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus a ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Que interessante, né? André caminhava com João Batista. E quando João Batista mostrou Jesus, ele decidiu seguir Jesus. Amém? E nós vimos aqui no texto que o primeiro discípulo dele, quem foi? Pedro. Ele foi até Pedro e disse: Achamos o Messias. E Pedro seguiu. Interessante, né? Como é importante nós evangelizarmos, né? Muitas vezes nós achamos: mas quem eu vou mostrar? Quem eu vou mostrar esse caminho? Muitas vezes é dentro da nossa casa. Nós somos formadores de opinião. Lembre-se sempre disso. Você vai falar para muitos, para poucos, mas pessoas vão ser influenciadas por aquilo que você faz e fala. Amém? Interessante que André chamou Pedro e Pedro seguiu Jesus. Pouco ouvimos falar de André, mas Pedro, muitos sermões sobre Pedro nós já ouvimos. E sobre André? Pouca coisa. Mas se André não chama Pedro, Pedro não seria aqui hoje. Então, não se preocupe com quantas pessoas você vai discipular. Não se preocupe com isso. Porque André foi pouco. Poucas vezes que nós ouvimos falar de André na Bíblia. Mas Pedro influenciou muita gente. Até o dia de hoje. Foram gerações sendo transformadas pela vida de Pedro. Mas precisou ter um André. Seja você André na vida de alguma pessoa. Amém? E em 1 João, aqui, em João 6, de 8 a 12, diz assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Amém? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Aqui foi uma outra aparição de André. Aonde André foi aparecer? Na multiplicação de pães e peixes. Ele viu ali um menininho ir lá e trouxe até Jesus. Veja bem que foram duas aparições marcantes que transformou a vida. Outro que eu queria falar é sobre Ananias. Ananias e Saulo. Ananias pouco se viu pregação sobre Ananias, mas sobre apóstolo Paulo. Quantas? E quantas coisas fez o apóstolo Paulo? Mas se não tivesse um Ananias, Paulo talvez não tivesse aparecido naquele momento. Porque Ananias foi quem obedeceu a Jesus. Atos 9, de 10 a 19, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu te mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram as escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentou fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Ananias recebeu uma incumbência. Você vai colocar as mãos em Saulo, aquele perseguidor, e as escamas dos olhos dele irão cair. Te pergunto, quantos Saulo já apareceu na sua frente? E você, por ver o seu histórico, no final, isso não merece. Quem somos nós para dizer quem Jesus deve ou não salvar? Deve ou não transformar a vida? Saulo, pelo histórico dele, ele não teria salvação, a não ser outro lugar a não ser inferno, por tantos males que ele fez. Mas Jesus olhou com os olhos de amor. E são esses olhos que nós temos que ter, olhos de amor, olhar para essas pessoas e ver que elas têm um caminho para seguir. Amém? Tanto André quanto Ananias obedeceram. E através da vida desses dois, muitas vidas foram transformadas. Pedro e Paulo são apóstolos que transformaram multidões. Amém? Não esqueça jamais. Obedeça o chamado. Faça discípulos. Amém? Quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. E siga aquele que o Senhor já colocou no seu coração. Amém? Deus te abençoe.